Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo nesse domingão que ainda não é domingão de futebol brasileiro. Mas, tem um jogo legal para acompanhar hoje, hein? Lá pelo campeonato inglês, Manchester City versus o Chelsea, às 13h30 do horário de Brasília. A transmissão da partida no Brasil será feita pela ESPN, e também pelo serviço de streaming da Disney+. Então vai estar aí, um jogão às 13h30 disponível para quem gosta de um bom futebol. Eu não vou perder, até mesmo porque eu quero entender qual que vai ser a resposta do Chelsea na semana da demissão de seu técnico. O Enzo Maresca. Então quero ver como que o Chelsea vai reagir, como que a equipe vai estar formatada em campo para enfrentar o Manchester City, que hoje está na terceira posição do campeonato inglês, enquanto isso o Chelsea na quinta posição. Então vai ser um jogo bem divertido de assistir aí às 13h30, beleza? E outra coisa, teve algumas pessoas aí que comentaram que o vídeo de ontem eu não citei o nome do jornalista. Mas galera, eu realmente não citei de forma proposital. Assim, eu sei que é chato. Neto, você fala do rolê que aconteceu, mas não dá nome aos indivíduos ali, né? Não dá nome aos bois. Mas não tem como, cara. Não tem como, porque infelizmente hoje a internet, a galera ela fica tentando sempre pescar alguma coisa que você fala e dali a pouco, bate aqui na porta um processão com o meu nome. Então, lamentavelmente, eu não pude falar o nome. Eu não vou trazer as coisas para esse nível de exposição. Mas assim, acima de tudo, eu quis que vocês compreendessem a situação. O que me revoltou, entendeu? O nome é o menos importante. A situação, o cenário é o mais importante. Então a minha indignação foi com o contexto. Não foi com a pessoa em si, mas como que as coisas acabam sempre convergindo para passar o pano. É esse o meu sentimento de revolta, assim, sabe? Então por isso que eu fiz questão de comentar sem envolver nomes, para não comprometer, não expor ninguém, nem comprometer ninguém, muito menos comprometer eu mesmo, mas para mostrar para vocês o que me deixa indignado, sabe? Essas coisas assim, essas, entre aspas, manipulações midiáticas que as pessoas tentam fazer com a gente, né? Essas articulações de bastidores que tentam fazer e enfiar a goela abaixo da gente. E a gente não pode aceitar isso. Então é mais importante o contexto e o cenário do que necessariamente o nome do indivíduo. Beleza? Vamos pra vinheta? Vamos pra vinheta e a gente já volta, bora lá. E meus amigos, vamos lá, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiraços da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. E quer saber? O ano só está começando. Se você não foi um vencedor da Mega Sena da Virada, você tem mais chances aqui de ficar milionário. Isso porque você tem Loto Fácil acumulada, Lotomania acumulada, Dupla Sena acumulada, a Quina está acumulada, a Loto Fácil Final Zero também está acumulada. E todos esses concursos você encontra aqui na plataforma da Tribo da Sorte, que é parceiraços do nosso canal e conta também com recursos de inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade. Com um único bolão você participa de vários conjuntos numéricos selecionados com o auxílio dessa ferramenta para aumentar as suas chances. Então é só você clicar no link fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui, vai abrir um chat e você vai pedir pro pessoal, gostaria do cupom lá do canal do Opina Porco para utilizar na plataforma da Tribo. Se você não conhece ainda, cara, não deixe de conhecer, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tribo da Sorte, pessoal, já distribuiu prêmios para o Brasil inteiro, continua distribuindo e você pode ser o próximo premiado, beleza? Tribo da Sorte, tamo junto. E meus queridos, a gente estava falando sobre o jogo do Manchester City versus Chelsea. Vocês sabem que o Chelsea já está aí com um novo técnico encaminhado, que é o Liam Rossenior, é um técnico jovem, 41 anos de idade,
Ele foi jogador também, saiu do futebol e agora se tornou técnico. Ele está no comando da equipe do Estrasburgo e provavelmente vai ser o próximo comandante do Chelsea. Eu não vi se ele foi confirmado já como próximo comandante. Então a gente tem algumas informações aí que trouxeram ali o técnico Liam como o técnico que está acertando aí com o Chelsea. Não foi oficializado, isso ainda não foi anunciado oficialmente, extraoficialmente já disse que está tudo certo. Só que o nome do Abel Ferreira, ele esteve em pauta antes do nome do Liam. Inclusive, isso foi uma apuração da ESPN, e essa apuração trouxe que o nome do Abel era um dos nomes da lista, inclusive muito bem cotado, segundo a diretoria da equipe aí do Blues. E o que acontece? Eu posso falar uma coisa para vocês? O que eu vou falar pode parecer meio absurdo, né? Até um pouco contraditório aos meus posicionamentos. Mas, mano, eu vejo que o Abel, ele é a cara do Chelsea, tá? Desse Chelsea agora. O Chelsea é uma equipe fisicamente intensa, de jogadores com uma média de idade baixíssima, uma equipe que gosta de um jogo mais aberto, de um jogo mais reativo. É esse o perfil, de um jogo mais rápido. Um jogo que começa a aparecer muito pelas pontas, tanto que se você observar a forma como o Estevão está sendo posicionado hoje no Chelsea, é a mesma que o Abel utilizava no Palmeiras. A gente criticava, porque não colocava ali o Estevão como um 10 de origem, mas o técnico, o Enzo, quando posicionava o Estevão, ele jogava com o Estevão aberto também pela ponta. Então, por incrível que pareça, mano, esse time, ele casa muito com a ideia, com a filosofia tática do Abel. Gosta de ligações diretas com mais velocidade, não tem ali o centro do campo, a articulação central como necessariamente o seu elo principal, a sua conexão primária, a sua conexão principal. É o time do Abel, velho. Por incrível que pareça, o Abel ele ia se dar bem. Até por isso que talvez ele tenha sido cotado no Chelsea, só que aí no fim ele foi descartado, porque observaram que ele é um cara que joga muito em ligação direta e pelo lado. E talvez eles querem alguém que articule mais, que trabalhe mais os espaços por setor intermediário, de uma maneira melhor, com um toque de bola, sabe assim? Não com aquele jogo tão reativo, tão rápido e tão aberto pelos lados, como o Abel faz. Então talvez até por isso que eles declinaram. Colocaram o nome dele, ó, bem cotado, bem avaliado. Ah, não, mas quer saber? Vamos tentar trazer alguém que articule um pouco mais da parte central, até porque eles têm jogadores que trabalham muito bem esses espaços. Hoje, os jogadores que a gente tem hoje no Chelsea são jogadores muito jovens dentro do cenário mundial e que provavelmente são mais fáceis de você ter ali a gestão. Outro critério que também favorece o Abel. Porque o Abel, ele não gosta de jogadores. Ah, por que o Palmeiras não traz esses medalhões? O Abel ele não gosta de medalhão. Eu acho que às vezes o Abel ele acha que o medalhão vai ofuscar a gestão dele. Vai tirar um pouco do poder, da autonomia de decisão dele ali dentro. Agora, com jogadores mais jovens, como é agora esse novo projeto do Chelsea, porque o Chelsea está trazendo isso, essa ideia, essa filosofia de jogadores mais jovens, o Abel se sentiria mais à vontade para comandar esses caras. Então, olha só, mais um perfil que acaba se encaixando aí dentro do técnico do Palmeiras. É meio absurdo, mas é até contraditório com tudo aquilo que eu falo e reclamo do Abel. Eu não tô falando assim, que ele ia ser um cara longevo no Chelsea. Talvez ele chegaria, ficaria pouquíssimo tempo e depois já seria descartado, porque lá é assim, né? O Chelsea é direto, é corporativismo total. E o Abel sabe fazer o corporativismo também, né? Mais um elemento. Não adianta você levar no Chelsea um técnico rebelde, tá? Porque a diretoria do Chelsea hoje é uma diretoria muito corporativista. E eles querem os caras assim também.
Deixa o Jorge Jesus no Chelsea. O Jorge Jesus não é corporativista. O Jorge Jesus ele é uma figura mais forte, mais impositiva, mais autêntica, mais original. Ele não duraria. Se tivesse tendo resultado, talvez duraria. Quando começasse a tropeçar um pouco, aí já a casa já ia meio que cair. Os caras também não têm muita paciência. Agora, o Abel ele é um técnico mais corporativista. Ele vai conforme a banda toca, sabe assim? É só você ver no Palmeiras. Tudo que a Leila fala, ele fala amém. Ele ia chegar no Chelsea, tudo que os caras falassem, o que ele ia falar? Ele ia falar amém. Agora, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele é um cara corporativista? Não é. Sabe por que eu falo pra vocês que ele não é corporativista? Porque um cara corporativista jamais chegaria numa coletiva e iria se queixar de um dos principais jogadores como o Felipe Luiz fez com o Pedro. Medo de comprometer vestiário, medo da reação interna. O Felipe Luiz, cara, ele desceu pro play. Ele fez isso. Felipe Luiz criticou as casas de apostas, com uma estampando o uniforme da equipe que ele comanda. Então ele não é um cara corporativista. O Abel, ele já vai conforme a música tá tocando. Então é até por isso que talvez ele foi cotado pelo perfil dele em vários aspectos. Tá bom? É o motivo que eu acho que ele se daria bem no Chelsea. O Chelsea tem bastante jogador bom, cara. Eu acho que ele traria um bom resultado sim, viu? O Abel. Eu acho que o Abel trazia um bom resultado no Chelsea. Aquele início de trabalho, sabe? Que chega, todo mundo empolgado, novo trabalho e tudo mais. Eu acho que a coisa ia fluir. Ele ia conseguir fazer a máquina girar. Mas vamos lá. Por falar, vai, Palmeiras, Abel, tem notícia boa. Notícia boa, a saída do jogador. Saída de jogador. Mikael, ó, tá vazando, tá indo embora. Mikael indo embora por empréstimo com opção de compra lá pro Inter Miami. Além disso, Caio Paulista também recentemente voltou pro Palmeiras porque o Atlético Mineiro não quis comprar e aí o Palmeiras já emprestou de novo pro Grêmio. Então nós temos dois atletas que estão sendo emprestados com opção de compra. Não existe obrigação no contrato, e sim opção. É bem provável que daqui a um ano esses atletas voltem de novo e aí o Palmeiras precise ir lá e emprestar novamente para algum outro clube. Esses dois atletas, quando eles foram contratados, eu bati contra a contratação deles. Vocês estão de prova. Esses dois atletas, eles custaram quase 50 milhões aos cofres do Palmeiras. O Palmeiras não fez empréstimo desses caras, o Palmeiras comprou esses caras. O Palmeiras jogou 50 milhões de reais fora, com dois jogadores que qualquer um não precisa nem conhecer muito o futebol, não precisa nem acompanhar muito o futebol. Qualquer um já sabia que esses caras não iam rodar, que esses caras não iam girar dentro do Palmeiras, que não tinham qualidade técnica para mostrar alguma coisa que fosse útil ao que a gente precisava. E o Palmeiras escolheu jogar 50 milhões de reais, galera, 50 milhões de reais fora. 50 milhões de reais que poderia ter usado de diversas formas. Diversas formas. Agora, vocês entendem as nossas críticas? Tudo bem você errar em algumas contratações. Às vezes você tem contratação que, nossa, olha, a gente esperava que era uma boa contratação. No fim, não é lá aquelas coisas. Mas quando você olhava o perfil dos dois, meu amigo, já era nítido. Eu falei pra vocês aqui que esses caras não iam virar nada. Eu falei aqui. Mas é o torcedor ainda que tá errado. Ó, tem novidade, hein? Tem novidade. Notícia lá da 365 Score. Marrocos deve receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Por quê, ó? O caminho para a Copa do Mundo de 2030 já começou a ser pavimentado em solo africano. O torneio serviria como o grande ensaio geral para o Mundial de 2030. Então eles querem utilizar o Mundial de Clubes de 2029 para o Mundial de 2030. Que o país organizará, ou seja, lá no Marrocos, vai organizar o torneio em parceria com Espanha e Portugal. Então, pelo visto, a gente vai ter de novo 3 países sedes, né? 3 países sedes, tava fazendo 4.
3 países sedes: Espanha, Portugal e Marrocos. A FIFA, porém, ainda nega que exista qualquer definição. Essa foi uma informação por uma agência estrangeira, lá no site da 365 Score. Lembrando que para o Mundial de Clubes da FIFA, você tem o Flamengo, aqui na América do Sul, o único classificado, por causa da Libertadores já conquistada. Então o Flamengo já garantiu a sua classificação. Precisamos aguardar aí os próximos 3 anos. Além disso, também tem a questão do ranking, que é critério lá da FIFA, né? O ranking da FIFA, não, o ranking da Conmebol, que é também um critério para a FIFA selecionar as equipes, e aí a gente vai ver como vai ser. Por enquanto, só o Flamengo está classificado. E por falar em Flamengo, vamos mais uma notícia aqui para a gente já completar a fileirinha, né? Como diria aí os blogueiros. Aqui, já que a gente está aproveitando aí falando do Flamengo, é o seguinte, teve uma página, na verdade é um ranking organizado pela Euroamerica Sport Marketing. Esse ranking foi realizado agora no final da temporada de 2025, onde eles ranquearam o top 10 camisas mais vendidas do planeta. E não é só a camisa do clube em si, mas a camisa do jogador em específico. Eles fizeram esse levantamento. Eles tiveram uma reação surpreendente ali, né? Porque alguns perfis estrangeiros trouxeram a seguinte nota: mais vendas de camisetas do que Cristiano Ronaldo? Conheça Jordan de Arrascaeta, um jogador que muitos fãs de futebol nem sabem quem é. O uruguaio joga no Brasil pelo Flamengo e seu apoio é incrível. Ele vendeu mais camisetas do que o Cristiano Ronaldo. Você sabia que De Arrascaeta era tão popular? Isso daqui é uma página estrangeira que comentou o ranking da Euroamérica, reagindo a esses números do De Arrascaeta. Agora vamos lá, vamos ao top 10 para a gente entender o contexto. Em primeiro lugar, de camisetas mais vendidas, foi o Lamine Yamal, do Barcelona. Teve 1.315.000 peças vendidas. O Lionel Messi, do Inter Miami, ficou em segundo, com 1.278.000 peças. Em terceiro lugar ficou o Lewandowski, do Barcelona também, com 1.110.000 peças. Em quarto lugar, o Mbappé, do Real Madrid, com 1.020.000 peças. Em quinto lugar, o Vini Júnior, do Real Madrid também, com 992.000 peças. E em sexto lugar, ficou o Arrascaeta, com 975.000 peças vendidas. Detalhe, isso aqui é levantamento só de lojas oficiais. Sem você contar as primeiras linhas, sem você contar aquelas mais, sabe? Que o cara vai lá na banquinha e compra, que não é nem primeira linha, é bem basicona mesmo. Sem contar tudo isso daí. Então você tem tudo isso para colocar, cara, no levantamento. Isso aqui é levantamento de lojas oficiais. O Cristiano Ronaldo, ele ficou em sétimo lugar. O Cristiano Ronaldo, ele ficou atrás do Arrascaeta. Depois você tem o Bruno Fernandes, depois você tem o Harry Kane, depois você tem o Rodrigo. O único atleta de equipe brasileira foi o de Arrascaeta, que ficou no top 10. E aí, eu chamo a atenção para vocês para um outro ponto. Olha só. Tem gente que fala que camiseta de futebol não dá dinheiro. Vou contextualizar. Sabe quando a gente fala sobre, contrata um jogador que só a camiseta que o cara vai vender paga? Aí, pelo amor de Deus, vai pagar um jogador caro, uma contratação cara com camiseta? Mas olha só esse número. Uma camiseta hoje original, tá? Ela é em média, preço padrão básico, R$ 399,90. Adidas vai ser por aí mesmo. Olha lá se não for um pouco mais caro ainda. Ele vendeu 975.000 peças. Isso daqui dá 389 milhões de reais. 389 milhões de reais vendidos. Tudo bem que você tem logística, as licenças, etc, etc. Mas, meu amigo,
Você não acha que um jogador de peso que veste uma camisa e vende quase 1 milhão no mundo inteiro, você não acha que pelo menos uma parte disso aqui já dá para você pegar e cobrir os custos de um grande jogador que você traz pro clube? Claro que dá, mano. Talvez não vai pagar o cara sozinho, porque aqui a gente tem que tirar todos os custos envolvidos. Só que olha isso, mano, são quase 400 milhões de reais movimentados. Então se tu traz um jogador grande de peso, chama o patrocinador, ó, senta aqui. A gente tem um contrato de patrocínio, mas vamos fazer um paralelo aqui para um jogador específico que a gente tem em mente de trazer para cá? Vamos casar as coisas? Porque se fosse assim, pessoal, se não desse dinheiro, as fabricantes não teriam por que investir tanto dinheiro para estampar clubes de futebol. Vocês concordam comigo? Então é claro que dá dinheiro. Então a pessoa que fala assim, ah, você não consegue pagar um jogador vendendo camisa. Ele tá com uma visão muito superficial. Isso aqui é legal para a gente poder esclarecer um pouco esse mercado. Porque muita gente olha isso ainda como, ah, camiseta não dá dinheiro não. Se não desse dinheiro, não tinha por que as fabricantes investirem tanto dinheiro. Eu sei que tem a ideia da visibilidade, claro, sim. Mas mesmo assim, elas investem ainda muito dinheiro nisso. Tá bom? Isso daqui é o que só um jogador vendeu. Imagina todos os outros. O quanto que não vende de camisa. Legal, né? Legal essa informação, não é? Abre a nossa mente, né? Vai expandindo a nossa mente pro business futebol como um todo também. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.